deserto e oração. Seja muito bem-vindo para essa nossa aula de número 6, nestes 8 módulos que estamos falando nesse curso Evangelho Hard. Espero que você esteja dando conta de trabalhar dentro de você e esteja entrando dentro de você esses belos temas que percorreram a caminhada, nascimento, vida e morte de Jesus Cristo, ok? Convido você a entrar comigo aí no seu texto, bem no livro de Lucas. Dessa vez o Evangelho de Lucas está sendo o campeão aqui das nossas reflexões. Lucas, capítulo de número 4. Vamos dar uma olhadinha comigo lá do versículo de número 1 até o versículo 13. Eu vou ler rapidinho, acompanhe por voz ou acompanhe aí no seu texto, tá? Depois nós vamos trabalhar 5 pontos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, não comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levantando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram todas as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Interessantíssima a abertura que se faz aqui para o Evangelho de Lucas, lembrando que tanto Lucas quanto Marcos e Mateus, em ordem decrescente, os três falam disso, mas o Evangelho que mais trata isso com uma propriedade, com uma particularidade, com uma característica literária mais bacana, eu acho que o Evangelho de Lucas é o escolhido aqui. E logo você começa a perceber aí na sua Bíblia, na caminhada como que o texto vai fazendo, e logo que, tanto no versículo 1 quanto no versículo de número 14 que nós não lemos, o texto diz que Jesus entrou cheio do Espírito e Jesus saiu cheio do Espírito, né? Isso é muito interessante você observar essa passagem com respeito a Jesus, tá? O outro ponto interessante que nos cabe perguntar aqui é o seguinte: se Jesus é Deus, o aspecto da deidade que nós falamos em algumas vezes durante essas aulas, se Jesus é Deus, se a deidade está presente nele, como assim ele é tentado? A Deus ninguém é tentado, a Deus ninguém tenta. Então, em que sentido e por que ele precisou ser tentado? Por que ele precisou ir para o deserto? Bom, enfim, é nesse movimento, então, que nós estamos aqui começando a ver, que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado no deserto, e esse tempo no deserto é um tempo que ele se retirou para preparo, você percebe logo depois deste capítulo 4 aqui em seguida, você vê Jesus dando estaca e fundamento no seu próprio ministério. É a partir deste deserto aqui que se abre uma possibilidade de missionação. Traduzindo, abre-se uma possibilidade de Jesus caminhar entre as cidades, fazer missões culturais e fazer missões ali quase que transculturais também, e fazer missionação entre os povos e assim sucessivamente, tá bom? Agora, esse texto, essa aula agora, a guisa de introdução, nos traz uma coisa fantástica, que é o seguinte: a metáfora do
deserto. Então, encerra-se aqui para nós uma coisa muito bela, que no deserto que Jesus passou ao ser treinado por Deus, há uma metáfora. Na literatura, nós chamamos de metáfora quando eu faço uma comparação, tá? Quando eu comparo um objeto A ao objeto B e, na verdade, eu quero extrair dessas duas comparações uma terceira comparação, que eu chamo de comparação implícita. Então, através de uma intersecção, eu extraio um terceiro sentido. É isso. Reinos. O reino de Jesus com a cruz e o reino de Jesus sem a cruz é proposta aí pelo diabo. Então, quando o texto diz que foi levado, durante os 40 e foi tentado pelo diabo lá no deserto, o que o diabo fez aqui neste capítulo 4, nestes textos que nós lemos, é que ele tenta instituir um reinado sem cruz. Então, a metáfora do deserto que eu estou propondo para vocês aqui nesta aula é justamente esse sentido, que inclusive é o sentido que o Russell Shedd trouxe na sua Bíblia, a Bíblia Shedd, inclusive Russell Shedd faleceu há pouco tempo, em que ele diz que a metáfora, a tentação era inaugurar o reino sem a cruz. Ok? No próximo vídeo que nós vamos começar agora, eu vou falar sobre 5 pontos que nós podemos extrair deste texto, deste capítulo 4, para nós falarmos um pouquinho sobre deserto e oração, a metáfora do deserto em Jesus. Vai aqui para o seu segundo vídeo.